pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo mobile de galinha. É muito fofo. Eu encontrei na internet, não fui eu que criei. Aliás, parabéns para quem criou esse mobile porque é muito lindo. Eu não achei o gráfico, então o gráfico foi eu que desenhei. E eu vou deixar esse gráfico na nossa página do Face, ok? Para quem quiser fazer. Vale muito a pena fazer, é um pouco trabalhosinho, né? Até porque eu gosto de costurar tudo, mas fica muito lindo. Então, vamos aos materiais. Nós vamos utilizar feltro colorido nas cores, esse aqui que, como é uma galinha pintadinha, carijó, esse feltro preto de bolinha branca. Aí eu usei o vermelho, branco, esse laranja aqui e o amarelo. Se você não tiver laranja, pode usar o amarelo pro biquinho também e preto pro olhinho. Manta acrílica, linha de meada colorida nas cores do feltro, uma agulha fininha para costurar o feltro e uma mais grossinha que entre ao fio encerado para fazer o mobile, um pingente de seda ou outra ponteira qualquer, fio encerado, botões coloridos, aqui eu usei um amarelinho e um branquinho, você pode usar a cor que você quiser, uma argolinha de acrílico, ou pode ser de madeira também, caneta para poder riscar, né, o gráfico, tesoura, bolinhas e cristalzinhos coloridos para fazer o mobile, sisal ou palhinha para fazer o ninho e um lacinho vermelho. Esse aqui é opcional, tá bom? Se quiser pôr, põe, se não, não. Eu achei bonitinho, vou pôr. Então, bora trabalhar. Nós vamos iniciar recortando o nosso feltro. A gente vai pegar o feltro correspondente à partinha da galinha, né? Vai colocar o gráfico em cima, riscar com uma caneta, a gente coloca do avesso, no caso desse da bolinha, que tem avesso direito, né? As outras cores não tem muito avesso direito, então não tem muita importância. E a gente risca com a caneta, normal, vai riscando o gráfico assim, passando em volta dele. Esse aqui é o corpinho que eu tô fazendo. Então, a gente pega a tesoura e vai recortar, de preferência tirando a parte que a gente colocou a caneta, né? A gente corta pra dentro da caneta pra não ficar marquinha de caneta. É só recortar normal. Pronto, tá aqui a primeira parte do corpinho. Nós vamos recortar para cada galinha 2 do corpinho, 2 da crista, 4 asinhas. Só que a asinha tem que prestar atenção, nesse que tem avesso direito, tem que recortar sempre de par, né? Uma para um lado e outra para o outro, para juntar e dar certo. Um biquinho, o par dos olhos, um avental, um coração, uma gema e 2 claras. Nós vamos começar fazendo a parte dos detalhinhos, né? Os olhinhos, o biquinho e a parte aqui da frente do avental. Eu vou iniciar pelos olhinhos. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui o olhinho, mais ou menos na altura dos outros que eu fiz aqui. Se você depois imprimir a foto dela, dá pra ver, ó. Mais ou menos aqui, né? Dá pra colar esses olhinhos. Mas eu não vou fazer isso porque eu gosto de ficar bem firme. Se você cola, depois se você tiver que lavar um dia, provavelmente vai cair. Então, eu gosto de segurar com agulha e linha mesmo, que aí não tem perigo. Então aqui eu vou usar a linha branca para o olhinho, coloco a linha na agulha, um fio só, faço um nozinho na ponta e vou segurando os olhinhos. Começa aqui pelo meio, para já segurar os dois juntos, né? Aí segurei, não preciso mais ficar com o dedo lá. Eu vou dando umas costurinhas assim, bem na pontinha, só para segurar mesmo, com fio só, bem delicadinho. Passo em volta dele todo. Não muito perto, não precisa, é só para segurar mesmo.
Venho aqui e dou um nozinho. Nozinho normal, simples. Pego aqui a linhazinha atrás, passo de novo, fez uma argolinha, passo 2 vezes, dou um nozinho. Que não precisa ser muito cheio de nó, não, porque ele vai ficar por dentro da galinha, não tem o risco de desfazer. Agora eu vou pôr a parte pretinha, da mesma forma. Essa parte ela fica um pouco assim pra dentro, pra ficar bonitinha, pra galinha ficar com essa expressãozinha fofa que ela tem. Aí eu vou pegar a linha preta, ponho na agulha, faço um nozinho. Peguei só um pedacinho de linha, não precisa muito porque é bem pequenininho aqui. E vou costurar da mesma forma que eu costurei a outra parte, né? São uns 4 pontinhos em cada olho, é o suficiente. Só para ele firmar e não cair. Dou um nozinho normal, como eu fiz com o outro. Agora a gente vai colocar o coraçãozinho aqui no meio do avental. Para esse trabalho eu vou usar um outro ponto, que é o ponto alinhavo, para dar a impressão que fica uma costura assim, né? Porque é um avental, daí fica mais legal. Para isso eu vou usar 2 fios, não só um. O que eu faço? Eu pego um fio, junto as 2 pontinhas do fio, para não precisar dar nó, é um segredinho para não ficar com nó no bordado. Eu gosto muito, uso em muito bordado. Ele aqui embaixo fica assim, né, dobrado no meio. Ponho na agulha as 2 pontas e aí eu vou lá no coraçãozinho, vou começar aqui do meio, um pouquinho aqui, um pouquinho para dentro, né? E vou fazer um pontinho, mais ou menos uns 4 milímetros assim. Faço um pontinho. E aí o primeiro ponto eu vou fazer assim, ó, vou puxar até o final e vou passar nessa argolinha aqui, certo? Daí não precisa de nó. Aí eu continuo fazendo, dou um espacinho, pego o outro ponto, dou um espacinho, desço, dou um espacinho, subo, e assim eu vou fazendo. Aí, ó, ficou fofo. Daí eu vou lá pra trás e dou um nozinho normal. Agora a gente vai pregar esse aventalzinho na galinha com o mesmo ponto que a gente usou pro coração, esse pontinho alinhavo. E aí eu vou fazer e já volto aqui. Eu fiz todo o contorno do aventalzinho. Aí eu não dei o nozinho lá atrás, deixei a linha. Por quê? Eu vou utilizar essa mesma linha para colocar os botõezinhos aqui. Eu vou posicionar o botãozinho aqui na pontinha do avental. Eu usei de 4 furos, então eu ponho ele retinho assim os furos e vou fazer costurar em X. Faço a mesma coisa do outro lado. Aí essa parte está pronta. Agora a gente vai começar a juntar as partinhas. Primeiro eu vou fazer a crista. Para esse eu vou usar um outro ponto. Eu vou juntar as 2 partinhas que eu cortei da crista. E aí eu vou começar por aqui. Eu vou usar o ponto caseado. Eu começo passando aqui um pouco para dentro, na beiradinha. E aí, ó, eu fiz o mesmo esquema. Coloquei um fio dobrado no meio para não precisar ter nó aqui no começo. Fazendo isso, eu vou começar assim. Eu deixo um espacinho aqui, pego mais ou menos reto aqui para ficar retinho, né? Na mesma altura do outro, só que dou um espacinho. Enfio a agulha de frente para trás. E aí eu entro nessa argolinha que ficou aqui. Fica assim. Esse é o ponto mais comum de se usar em feltro. De novo, passo aqui de frente para trás, né? Aí formou uma argolinha. Eu já posso até colocar ela para trás da agulha, assim.
Ó, já deixa ela pro lado de lá, né? De novo, dou um espacinho aqui. Ponho a agulha a linha para trás da agulha e faço o pontinho. Ó. Novamente, pode até ser menorzinho, fica mais delicadinho, tá? Tô fazendo assim para facilitar para ver. Passo a linha, ó, por trás da agulha. Esse ponto a gente vai utilizar para fechar toda ela, tá? Chegando aqui no final, a gente vai dar um nozinho. É só pegar aqui de volta no mesmo pontinho que a gente fez e dar um nozinho normal, nozinho simples. Não precisa de muito, porque ele não escapa. Daí eu vou entrar aqui entre um e outro feltro com essa linha, só para esconder a linha, ó. Não aparece do outro lado, tá vendo? Só do lado de cá. Para esconder a pontinha, né? Eu puxo bem, daí eu vou cortar bem rente. Nem aparece, certo? Agora eu vou pegar um pouquinho de manta e vou preencher aqui a nossa crista. Só um pouquinho, porque ela é bem pequenininha, né? Ajudo com a tesoura. Eu faço a mesma coisa com as duas asinhas, ó. Junto as duas asinhas e faço o mesmo pontinho caseado aqui em volta. Daí eu vou encher as duas asinhas também com manta. Para facilitar o trabalho, eu vou dar uma costuradinha aqui para ficar mais fácil de pôr na galinha depois. Passo a linha aqui por dentro, pro nozinho ficar pra dentro, né? E dou uma costuradinha tosca, assim, pego bem na pontinha, só pra fechar essa partinha aqui. Dou um nozinho e corto. Pode deixar assim mesmo, porque isso aqui vai ficar pra dentro da galinha. Faço a mesma coisa com as duas asinhas. E agora a gente vai juntar as partes da galinha. Nós vamos precisar de uns alfinetes para segurar as partinhas delas, porque senão sai do lugar. Então, eu vou posicionar aqui. Coloco a outra do outro lado, mais ou menos na mesma altura, assim. E a crista. Daí eu pego a outra parte, posiciono bem aqui e começo a costurar. Eu vou começar a costurar mais ou menos daqui assim, porque essa parte aqui de baixo eu vou deixar aberta para poder colocar a manta. Coloquei o fio na agulha, né? Dobrado, para não precisar fazer o nó. Vou ajeitando aqui a galinha para não sair do lugar. Dou um espacinho. Mesmo pontinho que eu fiz para juntar as partinhas da asa. Chegando aqui fica um pouco mais complicadinho, né? Eu vou ir retinho pro lado de lá, aí eu sempre tenho que olhar lá onde foi que eu saí, se eu saí certo. E aí eu vou enfiar aqui de volta, bem rentinho, né? Rente na asinha aqui. E aí eu volto aqui. E faço o pontinho. Certo? E de novo, entro retinho lá. Vejo lá onde eu saí. Volto. Aqui rente da asinha. Aqui assim, né? Daí eu volto aqui, ó, e faço o pontinho. Certo? Daí de novo, entro retinho lá, vejo lá onde eu saí, volto aqui rente da asinha, aqui assim, né? Daí eu volto aqui, ó, e faço o pontinho. Certo? Daí de novo, entro retinho lá, vejo lá onde eu saí, volto aqui rente da asinha, aqui assim, né?
Veja aqui onde eu tô saindo. Um pouquinho pra cá. Não vai ficar muito grande o ponto. E aí, passo, né, por dentro da argolinha e puxo. Esse coisinho eu já posso tirar. Aí eu finalizei fazendo o resto do contorno aqui. Agora a gente vai pegar uns 60 centímetros do sisal, ou a palhinha, né? E aí a gente vai dobrar assim, fazendo tipo 8 assim, pra tipo parecer um ninhozinho. E a gente volta a linha lá pra frente, que aqui a gente vai colocar um botãozinho pra tampar essa costura, dá um charmezinho, né? Aí vem aqui, eu tô fazendo igualzinha que eu vi na internet, que é muito fofa. Parabéns pra quem criou essa galinha, viu? Pronto, daí a gente vem aqui atrás, dá um nozinho aqui e esconde aqui a ponta da linha por dentro da galinha e corta a rente. Esse pedacinho que sobrou aqui do sisal a gente corta também. Olha só que coisa mais mimosa. Para fazer o ovo é bem simples. A gente põe aqui a gema num lugar aqui, meio tortinha, porque o ovo é assim mesmo. E aí a gente vai costurar com o mesmo ponto caseado. Aqui a gente para porque a gente vai colocar um pouquinho de manta. Parecer que a gema tá em alto relevo, né? Então a gente enfia a mantinha aqui. Não muita, tá? Ficou meio gordinha assim. E aí a gente vai terminar de fechar. Terminando o contorno aqui da gema, a gente vai fechar a clara. É difícil achar ela toda tronchinha, né?
que é assim. Pronto! Daí é só fechar. A gente fecha mais ou menos esse tanto, deixa um espacinho aberto para poder colocar a manta. Mas não muito, para não deixar ele muito bolinha, porque o ovo é meio achatadinho, né? Tá bom, esse tanto, vou pôr só mais um pouquinho aqui. Para fazer o mobile, eu vou começar aqui por baixo. Eu pego o pingente de seda, corto aqui essa pontinha que ele tem, e aí eu vou enfiar uma dessas pontinhas numa agulha mais grossa. E vou passar aqui onde eu escolho aqui um lugar, porque esse ovo é meio tronchinho, né? De frente para trás, vou enfiar aqui. Dá um trabalhinho porque ele é meio grosso. Aí eu vou dar uns nozinhos aqui atrás. Eu corto aqui e queimo essa pontinha, tá? Aí eu vou pegar o fio encerado, colocar nessa agulha grossa e vou ver aqui mais ou menos reto aqui, onde eu pus o pingentinho, pra ele ficar retinho, vou enfiar aqui. Puxo até mais ou menos aqui e dou uns nozinhos. 3 nozinhos. Daí eu vou colocar uma bolinha preta. E aí eu vou enfiar ela também nesse pedaço aqui. E vou puxar o tanto que der até o nozinho. Aí eu vou cortar esse pedacinho que sobrou aqui. Aí eu vou dar uns 3 dedinhos assim e vou dar um nozinho. Fazer mais um para ele ficar um nó gordinho. Daí eu vou colocar um cristalzinho laranja, uma bolinha preta, um cristal vermelho, outra bolinha preta e outro cristalzinho laranja. Aí ele para lá no nozinho que eu fiz, ficou assim. Aí aqui em cima eu vou dar outro nozinho bem rente nesse cristalzinho laranja. Aí eu coloco de volta a linha na agulha, aquela agulha grossa, né? Ser uma agulha de tapeçaria. E vou colocar agora embaixo da minha galinha. E deixar mais ou menos a mesma distância que a gente deixou aqui, deixar aqui e dar uns nozinhos aqui. Eu corto e posso queimar essa pontinha aqui. Eu vou passar aqui atrás da crista da galinha, bem no meinho assim. É um pouco difícil porque essa agulha é grossa. Venho com a linha até aqui, faço uns nozinhos. Eu ponho aqui atrás da crista para não aparecer. Puxo bem, deixo uma pontinha aqui e posso queimar essa pontinha aqui também. Tiro da agulha e dou mais ou menos aqueles 3 dedinhos aqui e faço 2 nozinhos como eu fiz lá embaixo. Ponho a mesma quantidade de bolinhas que eu coloquei lá embaixo e dou mais 2 nozinhos aqui em cima. Deixo uma certa distância e amarro a argolinha de plástico. Deixo uma pontinha aqui, corto e queimo. E aqui eu vou colocar esse lacinho para esconder esse nó. Eu posso costurar ou colar. No caso aqui eu vou colar, que aproveita e o nó já fica colado também, né? Segura um pouquinho até ele firmar e aí está pronto o nosso mobile de galinha. Fica muito lindo.
vale muito a pena fazer. Bom, espero que tenham gostado do artesanato dessa semana. Um beijo e até a próxima!